Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Como você sabe, Correlê é o sábio bíblico que disse que a realidade é muito profunda e distante. E essa aqui é uma conversa sobre coisas que não podem ser tratadas na superficialidade e no imediato. As coisas vêm de longe, chegam longe, e quem olha superficialmente a realidade vai interpretá-la, discerni-la, percebê-la de maneira equivocada. Nada é tão simples assim como parece, viu? De perto as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Então, Correlê é isso, é uma conversa sobre coisas que nos interessam e uma conversa que busca discernir horizontes profundos e distantes. E você vai, mais uma vez, perceber do que eu estou falando quando você ouvir essa conversa, porque a minha convidada de hoje é super, super especial, uma alegria, um prazer, uma honra conversar com você, Carô Evangelista. Carô é cientista política e atualmente secretária executiva do ISER. Bem-vinda, Carô. Prazer ter você aqui na nossa conversa. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui nessas conversas. Que bom. Fale do ISER, o que é o ISER e como você chegou lá e o que você faz, o que o ISER faz. Apresenta o ISER para a gente, por favor. O ISER é o Instituto de Estudos da Religião. O ISER é uma organização da sociedade civil brasileira, uma ONG, né? Aí que tem mais de 5 décadas, na verdade surge como Instituto Superior de Estudos da Religião, no final da década de 70. Na verdade, no início da década de 70, ali pelas mãos do Rubem Alves, e que vocês conhecem muito bem, e aí numa conexão de teólogos do universo cristão católico, cristão evangélico naquele momento, e cientistas sociais da academia, lembrando que a gente está falando de um período de ditadura militar no Brasil. Sim. Um guarda-chuva, um abrigo, um refúgio para reflexão de resistência a partir da teologia e da religião. Exatamente. E é hoje isso ainda? O ISER é isso hoje ainda? E das ciências sociais. O ISER é isso hoje. O ISER é um lugar que segue dedicado a compreender o lugar da religião na sociedade brasileira. Perfeito. E ampliar esse conhecimento sobre as nuances e sobre o papel da religião na sociedade brasileira, mas não só. Com o foco nas religiões e nos grupos religiosos, mas especialmente na promoção de direitos e de direitos humanos no Brasil. Esse é a tríade aí principal. E que deveria ser um ponto de interseção entre sociedade civil e sociedade religiosa, direitos humanos, né? Mas infelizmente não é. Mas deveria ser. Exatamente. Então, é uma organização que passou aí por mais de 5 décadas, quase cinco gerações de pessoas, de pesquisadores, de ativistas, que passaram pela organização na conexão aí de produção de conhecimento, sempre buscando entender o que acontece na sociedade brasileira, do ponto de vista político, social, ambiental, e como que a gente pode, a partir desse conhecimento, não deixar ele isolado nem encastelado, mas alimentar uma articulação social que promova direitos humanos no Brasil. E aí, em diversos ciclos, o ISER teve mais focado numa agenda ambiental, numa agenda de promoção de justiça social, redução do encarceramento no Brasil, que é uma agenda muitíssimo importante ainda para o ISER nesse momento. A questão do clima, né? Exatamente. Agora, né, de ambiental, com foco agora na questão climática e no papel aí das lideranças religiosas como aliadas e na sensibilização, né, pela proteção ambiental e de promoção de consciência sobre os efeitos das mudanças climáticas. E sempre com compromisso de
produzir conhecimento sobre as dinâmicas sociais e como a religião, religiosidades, fé, grupos religiosos têm atuado e se comportado na sociedade. E o que levou você das ciências políticas para se interessar pela religião, ou o lugar da religião na sociedade brasileira, o papel da religião? Sim, eu costumo dizer que foi justamente pela política que eu cheguei na religião. Acho que nunca essas coisas estiveram separadas, ainda que a gente ache que teve, mas acho que nunca teve muito separado. Sim. Mas a gente pode falar sobre isso. E eu sempre pesquisei, me debrucei sobre o sistema político brasileiro, o sistema partidário, a atuação de representantes nos parlamentos estaduais e federal no Brasil. E eu cheguei na religião pesquisando, olhando a atuação de alguns parlamentares, especialmente evangélicos, e sua atuação nos parlamentos. Enfim, no fundo, um pouco o que me chamou a atenção foi determinados, alguns parlamentares no nível estadual, no nível federal, vindos do segmento evangélico, pautavam temas de justiça social, pautavam temas de direitos humanos na sua atuação, e existia um pouco uma pré-definição aí, principalmente na atuação a partir da sociedade civil, de que não era possível ter uma aliança aí entre promoção de agendas de direitos humanos e o segmento evangélico no Brasil. Quer dizer, o que você está dizendo é um absurdo para eu que estou do lado de cá. Sim. Eu fico chocado que a percepção da sociedade civil é que é um caso de estudo um parlamentar evangélico abraçar a pauta de direitos humanos e que então vamos prestar atenção no que está acontecendo aí, porque isso é inusitado, surpreendente. É isso que você está dizendo? Eu estou dizendo isso, sim, e ele não é descolado da realidade, essa percepção. Porque se a gente olha a representação evangélica na política, na sua grande maioria, ela não tem promovido agendas de direitos humanos e justiça social. De parlamentares evangélicos, principalmente no Congresso Nacional. É uma agenda de restrição de direitos, de alguma forma, desses parlamentares. Então, essa percepção da foto que a gente vê na política, dessa representação evangélica na política, ela suscita essa interpretação. Sim, então vamos dar um passinho atrás para voltar para isso que me importa demais. Essa presença do parlamentar evangélico é um objeto de pesquisa seu. Você é uma cientista política, diferente de mim, eu vejo notícia, você não. Você vai lá pesquisar. Então, o que você está dizendo não é assim, impressão, não é que você acha, é objeto de pesquisa. Você acompanha isso há quanto tempo, Carol? Eu acompanho isso basicamente desde o início dos anos 2000, e não só eu, né? Eu posso falar da minha pesquisa, mas são muitos pesquisadores que acompanham a atuação aí de bancadas mais religiosas, digamos assim, não só evangélicas, especialmente no Congresso Nacional. Sim. E a gente pode ver, especialmente a partir de 2010, como uma reação, na verdade. A gente está falando de aí dois governos, Fernando Henrique Cardoso e governos Lula, e início de governo Dilma, nomeando os presidentes, um pouco que trouxeram agendas e foram se aprofundando em agendas de promoção de direitos humanos no Brasil. No seu objeto e na sua tradução em políticas públicas, na área da saúde, na área da educação. Habitação. Então, a gente está falando aí a uma reação, especialmente de parlamentares cristãos no Congresso Nacional, e aí cristãos católicos e evangélicos, a um avanço na garantia de direitos das mulheres e na garantia de direitos da comunidade LGBTQIA+, no Brasil. Então, a gente vê uma reação, especialmente a partir de 2010, aí de uma atuação política mais conservadora, ultraconservadora. Explícita e orquestrada, com estratégia, nitidamente com um caminho a ser percorrido. Explícita, vocalizada, articulada. Por que a gente remete a 2010? Porque 2010 é um período, um momento de formulação ali do Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O Plano Nacional de Direitos Humanos 3 é um plano
que vai avançar muito, vai concretizar pautas que já estavam traduzidas em políticas públicas dos governos anteriores. Vai explicitar um pouco, né, determinados temas ali que precisavam de mais regulamentação, e aí tem uma reação bastante forte na aliança aí, nas audiências públicas, no Congresso Nacional, em reação ao Plano Nacional de Direitos Humanos. Não por acaso, naquele momento, as audiências públicas, o parlamentar que representava tanto a bancada católica como a bancada evangélica nas audiências públicas em reação ao Plano Nacional de Direitos Humanos era o então deputado Jair Bolsonaro. Ok. E a assessora parlamentar dessas bancadas era a então assessora parlamentar Damares Alves. Uhum. Então, não por acaso, e eu estou citando esses dois nomes, inclusive tem um trabalho do ISER, uma pesquisa do ISER sobre o Congresso Nacional, atuação coordenada pela professora Cristina Vital, e o Paulo Vitor, naquele momento, onde os entrevistados dessa pesquisa, não por acaso, são deputado Jair Bolsonaro e Damares Alves, porque naquele momento eles eram ativos. Eles eram a voz dessa agenda conservadora e dessa representatividade religiosa. Dessa agenda e dessa articulação. Então, a gente sempre remete a esse período, porque essa reação começa a acontecer mais fortemente aí. Ok, vamos apertar uma tecla SAP aqui. Quando a gente está falando de direitos humanos e uma reação à pauta de direitos humanos, nós estamos falando do quê? O que são direitos humanos e eles estão reagindo contra o quê? Essa reação é a reação ao avanço dos direitos das mulheres. A gente está falando no fundo, a gente está falando de direitos humanos, mas na ótica dessa reação, nós estamos falando de um poder que está sendo mais compartilhado na sociedade e nas instituições políticas, que determinados grupos que detêm o poder e a voz política não querem que esse poder seja compartilhado. Então, os grupos que não tinham poder, que a gente chama de minoria, mas mulher não é minoria, né? Mas a gente chama de minoria ainda. Então, os grupos que não tinham poder, eles começam a se mobilizar, reivindicar, conquistar. A história avança nessa direção, né? E a reação é construída na mesma proporção. Sim, ou talvez até em intensidade maior. Exatamente, uma intensidade maior, porque somam-se aliados de todas as esferas. Não estamos falando aqui só de uma reação de um segmento religioso representado na política. Estou falando aqui de uma reação também de uma elite política, de nada, que não tem nenhuma relação com religião, que também reage para não compartilhar esse poder. E a gente está falando especialmente avanços a partir de movimentos sociais, a partir da atuação de grupos feministas, de grupos pela diversidade sexual no Brasil, que... Nós estamos falando de justiça de gênero, justiça racial, justiça social. Nós estamos falando de direitos, né? É disso que a gente está falando. E a reação vem a isso. A partir de 2010. A partir de 2010, mais fortemente. A partir de 2010, onde entra 2013 aí nessa conversa? Que leitura você faz? 2013, eu entendo porque vamos também lembrar, né? 2013 soma algumas camadas que eu acho que a gente também está falando aí de uma crise política, no sentido da avaliação que a população em geral faz da classe política, sim, né, do setor político, do mundo político, e um momento de agudização de crise econômica e crise de segurança pública no Brasil. Então, a gente também está falando de uma sociedade que, em geral, reage, aí não só, aí aqui eu não estou falando de segmentos que reagem ao avanço de direitos, mas a sociedade, em geral, que vê a sua vida mais sacrificada, se precarizando. A gente está falando de um país onde nós temos índices de 60 mil mortos por ano de homicídios no Brasil. É disso que a gente está falando. A gente tem números de guerra civil no Brasil. Tá. A maioria das mortes por arma de fogo no Brasil é de uma população negra, jovem, masculina no Brasil. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de um Brasil que, não naquele momento, mas agora, voltou ao mapa da fome. Então, tem uma reação aí a uma precarização da vida naquele momento. Então, são várias revoltas e várias insatisfações que se
não necessariamente se juntam, não se juntam, mas acontecem ao mesmo tempo em 2013. E aí ela cria uma onda. Cria uma onda e ela é captada. Tô sendo muito simplista, eu não sou uma grande estudiosa sobre as manifestações de 2013, mas que aí ela é captada e capturada aí por um ataque ao sistema político, né? Um ataque à política. Se a gente pensar, então, como você fez o marco ali temporal de 2010, onde se começa a explicitar uma reação conservadora à pauta de direitos humanos. Vamos colocar um capítulo do nosso livro, seria esse aí. Aí a gente avança um pouco, 2013, uma eclosão popular, as ruas, aquela coisa meio não orquestrada ou com muitas orquestrações misturadas, que você falou que eram várias manifestações com várias causas, com várias bandeiras e tudo mais. Isso aí é 2013. Aí a gente tem uma insatisfação com a classe política, a precarização, pré-Copa. Não vai ter Copa, nós queremos hospital padrão FIFA, queremos escola padrão FIFA, né? Lembra daquela discussão? Sim. 2014. Aí a gente chega em 2016 no impeachment da Dilma, da então presidente Dilma, e a gente chega em 2018 com a eleição do Jair Bolsonaro. Quer dizer, esses marcos temporais mostram um caminho que não era tão difícil de ser percebido, mas como a gente estava ali no olho do furacão, acho que a gente não percebeu direito o que estava acontecendo no Brasil. Sim ou não? O que você acha? Eu acho que alguns perceberam, outros não perceberam. Eu acho que foi um golpe que aconteceu contra a presidente Dilma. Sim, em 2016. Aí articulado por forças políticas e econômicas que queriam tirar uma presidente eleita, né, mulher, não por acaso era uma presidente mulher, nada, não é por acaso. E que naquele momento, claro, tinha a pauta do combate à corrupção, e naquele momento, inclusive, depois se mostrou, era uma presidente que estava, inclusive, dedicada a combater a corrupção. Por isso, também existiu uma mobilização para tirá-la de lá. Então, eu entendo que alguns estavam olhando e outros não queriam olhar, porque queriam que a coisa mudasse naquele momento, né, dessa forma. Especialmente se a gente for olhar a bancada, especialmente também a bancada evangélica no Congresso Nacional, apoiou a votação do impeachment naquele momento, né? Apoiou o golpe. Que a gente já estava ali vendo uma agenda aí articulada de políticos não religiosos, entendendo que políticos religiosos se comunicavam com a sociedade de alguma forma diferente e precisava de uma certa aliança ali. Ok, essa seria a minha pergunta. Onde que a religião atravessa esse processo histórico de 2010 para cá? Onde é que a religião entra aí? Acho que são muitas camadas, né? A gente tem que retomar um pouquinho voltar um pouquinho antes na história, que esses parlamentares que representam, que têm identidade religiosa, ou que representam determinadas igrejas ou denominações no Congresso Nacional, estão ali reivindicando sua representação como grupo social, legítimo, né? E são eleitos com essa chave. E aí, especialmente, se a gente olha para o universo evangélico, especialmente depois da Constituinte, né? A partir da Constituinte brasileira. A de 86. De 86, que existe uma organização aí mais sistemática aí para candidaturas oficiais, o famoso bordão irmão, voto irmão, a partir daquele momento. Tudo. Então, a gente remonta ali a essa entrada legítima e de reivindicação de maior participação na política, de um país de maioria católica, de um país onde a influência também católica nas instituições públicas brasileiras remete à origem do Estado brasileiro, né? E é interessante quando você coloca o marco de 2010, que foi o último censo, né? Talvez foi o grande susto do crescimento evangélico, aconteceu ali em 2010, que percebeu-se que a igreja evangélica deixou de ser traço e a presença evangélica na sociedade ganhou força de densidade numérica, econômica. É uma igreja que agora tem dinheiro, tem veículo de comunicação, e se tem povo, dinheiro e comunicação, quer representatividade política. Quer ocupar um espaço de influenciar a sociedade com a sua pauta.
E isso em 2010 eu acho que fica muito nítido. Eu acho que o ponto da pauta que você fala, eu acho que é um ponto importante aí que unifica. Não necessariamente essa entrada é uma entrada a priori naquele momento do final da década de 80 para defender uma pauta específica, uma representação política, dita aí por muitos parlamentares eleitos naquele momento, inclusive usada, o termo que eu vou usar é usado por eles, fisiológica, né? Naquele momento a gente tem que lembrar que aqueles parlamentares estavam querendo mais espaço de concessão de rádio e televisão do segmento evangélico. Então, os eleitos naquele momento fazem essas negociações que são feitas em quase todos os partidos políticos brasileiros e bancadas eleitas no Congresso Nacional por um pouco uma espécie de troca de favores aí políticos, mas esse grupo representado na política vai um pouco afunilando a sua pauta, vai definindo vamos contar aqui 2010, essa pauta que aí especialmente moral, a moral do seu segmento, a moral do seu grupo, que você quer que seja moral geral, né? Então aí a gente começa a ver quase que um desvio aí das águas para uma disputa de uma moralidade pública. Não é mais só por representação política legítima, mas uma disputa por moralidade pública. Eu estou aqui para defender que a minha moral, especialmente do meu grupo, religiosa do meu grupo, tenha que ser a moral imposta para a sociedade. Então não é nenhuma surpresa quando a ministra diz que meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Esse discurso não é de 2018. Ele já vem lá de 2010, ele já vem antes disso aí, inclusive. Exatamente. Esse discurso não vem de 2018, ou quando um presidente indica um ministro do Supremo Tribunal Federal por ele ser terrivelmente evangélico. Sim. Também não é uma orientação que acontece apenas em 2018, mas o que acontece com a eleição do então presidente Bolsonaro em 2018 é que, eu costumo usar esse termo, existe um casamento aí de uma classe política não religiosa, que está se comunicando mal com a população, que está se conectando mal com a população, e tem uma agenda conservadora, ultraconservadora, não só moral, econômica, punitivista, excludente, intolerante, se aliando com uma classe política religiosa ou religiosa política, que aí sim tá se comunicando muito melhor com a população. São instâncias como intermediárias aí no diálogo com a população, que os partidos políticos não estão mais fazendo, que as associações não estão mais fazendo, que as organizações da sociedade civil, muitas delas não estão mais fazendo, mas que as igrejas estão fazendo. Não só nos púlpitos. Quando a gente fala igreja, a gente não está falando. Vocês sabem muito bem disso, melhor do que eu. Sim, a gente não está falando de púlpito. Mas de púlpito, inclusive, né? Não só de todo o aparelho de comunicação de rádio e televisão, mas do púlpito, inclusive, que numa estratégia maquiavélica, você transformar o templo e o pastor num aparelho político e num instrumento de propaganda política é uma jogada de mestre. Foi isso que eles fizeram, né? Então, a igreja, ela se corrompe quando ela se coloca a favor de um projeto político, acreditando que está usando o braço político para sua causa religiosa, mas, na verdade, o braço político está usando a religião para sua causa política. Eu acho que aí é uma confluência de fatores, como diz aquele ditado, um pelo outro a gente não quer troco, né? Não dá para saber o que é pior, o que vem antes, o que vem depois. Essa sociedade, Carol, que eu tenho dito e tenho insistido nisso, que nós não discutimos em 2018 e 2022, agora a última eleição, nós não estamos discutindo só poder político, nós estamos discutindo modelo de sociedade. É isso que está em pauta no nosso Brasil, e a religião ganhou um protagonismo que a gente não imaginava tão cedo, ou ganhou uma força e uma potência capaz de decidir eleição. Você acha que a igreja evangélica decide eleição no Brasil? Eu não sei se a igreja evangélica define eleição no Brasil, porque a gente não pode falar da igreja, né? Da igreja evangélica, como vocês sabem, mas a religião decide eleição. A população evangélica, que se identifica evangélica no Brasil, define eleição. Tá. Aí eu acho que tem uma diferença aí, por isso que a gente também... e aí é um erro quando a gente vai olhar o reflexo nas urnas e olhar
o segmento evangélico na sociedade como um todo, nem todo evangélico vota nesses representantes, ou nesses políticos apenas por essa pauta. Moral. Vota, e aí isso a gente tem identificado em pesquisas que a gente tem feito desde 2018, especialmente nas eleições de 2018, pauta parlamentar, candidatos que depois viram parlamentares ou viram governadores, presidentes, que propõem pautas que lidam com as crises reais que as pessoas vivem nas suas vidas cotidianas. Essas pessoas que votam, essa população que vota, evangélica ou não, mas vamos recortar aqui a evangélica, no geral, ela não é só evangélica. Ela é mãe, ela é mulher, mãe de família, pai, ela é empreendedora, ela é empregada de alguém. Ela é mãe de um menino que morreu assassinado na escola. Exatamente. Uhum. E ela está lidando com as crises, com a crise econômica, com a crise de emprego, com a crise de insegurança alimentar, com a ausência dos seus filhos na escola, com a evasão escolar agora depois da pandemia, com a exclusão digital. Ela está lidando com todas essas crises. E essas candidaturas, religiosas ou não, vêm num contexto onde propostas a essas crises são feitas de enfrentamento dessas crises. A gente tem que entender que em 2018 a gente está vivendo tudo isso e, de alguma forma, e os dados mostram isso, a gente vinha de... Vamos, ainda que não tenha o mandato da presidente Dilma não tenha sido completo, o final, a gente vinha de 4 mandatos aí do PT. Então a gente tinha um cenário onde as pessoas viviam suas crises e a narrativa pública era: esses governos nos trouxeram até aqui. A culpa é do PT. A culpa é desse modelo de governo. Desse modelo de governo que não lidou com as nossas vidas como deveria lidar, não lidou com as políticas públicas como deveria lidar, e a nossa vida está precária desse jeito. Ainda tinha um cenário da corrupção. Onde tudo era atribuído, né, a crise econômica, a sua crise de emprego era devido ao desvio de corrupção. Então isso foi mobilizado muito fortemente, e a gente vê isso, inclusive, na votação de candidaturas que mobilizaram sua identidade religiosa em 2018 e as que não mobilizaram. As que ganharam nas urnas, mesmo as que tinham uma identidade religiosa clara e explícita, também tinham essa identidade religiosa, mas também lidavam com essas outras camadas de crise da população. Faziam propostas sobre segurança pública, faziam propostas sobre enfrentamento da crise da educação ou crise de emprego. Eu não estou entrando aqui no mérito da proposta, se era uma proposta mais punitivista ou menos punitivista. Nesse caso, depois a gente, obviamente, foi entender... Um governo mais autoritário, menos autoritário. Eram propostas mais autoritárias, mais punitivistas. Inclusive, naquele momento... O então presidente, o candidato Bolsonaro e depois eleito presidente Bolsonaro, ele se arvora de estar fora da política, de não ter tido a chance de governar para o Brasil, então vou dar respostas a essas crises. Pois bem, depois ele foi presidente por 4 anos. Então o cenário é outro, o cenário para essa votação é outra, mas... Aí você poderia me perguntar, mas no segmento evangélico se manteve a votação do presidente Bolsonaro. Se mantém. Em 2022 e 2018. Exato. Porque aí sim essa pauta moral, não só moral política, mas moral religiosa, ganhou muito peso, ganhou muita força. E eu acho, Carol, que não é só a pauta da sexualidade. É a pauta da ordem. Exatamente. É a pauta da sociedade hierarquizada. É a pauta de cada um no seu lugar. O branco, o negro, o homem, a mulher, o rico e o pobre. Tem toda uma sociedade que está organizada com pessoas que sobem pelo elevador de serviço e pessoas que sobem pelo elevador social. Eu acho que essa sociedade estruturada dessa maneira é o que se pretende manter. Quando a gente estava falando lá no começo sobre a pauta de direitos humanos, as conquistas sociais e das representatividades cidadãs, eu acho que esse espalhar de direitos e uma sociedade mais igualitária, libertária e igualitária, é contra essa sociedade que há uma reação. Aí a minha pergunta para a cientista social. A extrema-direita, ela consegue manipular esse imaginário coletivo do medo, da insegurança,
da carência, da precarização, da vulnerabilidade, mais do que os discursos chamados de esquerda ou progressistas? Você acha que a religião ela casa melhor com a extrema-direita ou vice-versa? Porque, por um lado, a gente poderia dizer que a consciência religiosa, obviamente, deveria abraçar uma pauta de direitos humanos libertária e igualitária. Mas será que é tão óbvio assim? Será que a religião ela não tem a sua índole conservadora, estratificada, autoritária e que fala melhor com a extrema-direita do que com as esquerdas progressistas? Eu concordo com você, é o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Uhum. O que se tem observado e documentado no Brasil e no mundo é justamente essa aliança aí de mobilização de medos e de controle, de ordem, de recuperação de um passado que já foi melhor, recuperação de uma vida, um passado idílico que pode voltar, um descontrole que eu tenho hoje sobre a minha família ou sobre o meu espaço institucional que eu não controlo mais, porque eu não tomo mais a decisão sozinho, eu tomo a decisão com outras pessoas, eu tenho que compartilhar poder e decisão com outras pessoas, e a reação acontece aí, e é um pouco o binômio aí, a Wendy Brown, que é uma filósofa, uma cientista política, filósofa norte-americana, usa ela vai construir um raciocínio a partir do que ela chama de ruínas do neoliberalismo, e aí o binômio bispo e banqueiro estão casados aí, né? Então a gente está falando de uma moral tradicional, uma moral religiosa e a moral do mercado, a moral do individualismo, da economia, do empreendedorismo individual. Onde entra a meritocracia, essa ideia do direito para o vagabundo e defender bandido, essa coisa toda. Essa aliança que a gente tem visto sendo muito bem usada e mobilizada por todas as forças. Aí vamos usar aqui ultradireita, ultraconservadoras, extrema-direita, os conceitos são múltiplos, mas é o que está acontecendo no Brasil e em outros países do mundo, sendo feita e sendo perpetuada, né? Então a gente está acontecendo. E porque também me parece que as nossas forças políticas mais progressistas, vamos dizer assim, ou de esquerda, se a gente quiser chamar de esquerda, não tá conseguindo conversar com esse Brasil de alguma forma mais religioso ou mais evangélico. Por que é mais religioso e mais evangélico? Porque é mais praticante, né? Porque é mais engajado, mais militante, a partir da sua ação e atuação religiosa. Então, por isso que a gente, no Instituto de Estudos da Religião, a gente tem se dedicado muito a colocar luz sobre essas nuances. O que vivem as mulheres evangélicas nas suas vidas? Quais são os seus anseios, suas demandas, além dos seus medos? Porque a extrema-direita traduz em medo. Nós poderíamos traduzir em demandas. Por que o que é uma demanda da população, eu necessariamente tenho que mobilizá-la como um medo? Eu tenho uma demanda que é melhor qualidade de vida e estabilidade para minha família. Qualquer coisa que pareça a mim, que ameaça a minha família, aí é mobilizado moralmente, moralistamente, como um formato de família ou como um medo. Mas se você for, talvez, olhar com uma lupa, e as nossas pesquisas, especialmente com mulheres evangélicas, mostram isso, as demandas são múltiplas. São demandas... O núcleo familiar é extenso, é diverso, o conceito de família que essas mulheres têm é muito diversificado, é o espaço delas de sociabilização, de acolhimento, de futuro, e é o espaço onde elas cuidam dos seus filhos, onde elas mandam seus filhos para a escola, onde elas sabem se seus filhos vão ter uma melhor vida e formação a partir do espaço da oportunidade educacional. Tudo isso é considerado família, ou cuidados com a família. Por que eu vou me abster em falar o termo família, ou usar o termo família, ou conversar com essas mulheres a partir do conceito de família, porque eu vou achar que eu estou falando só de um tipo de família. Não, elas mesmas não estão entendendo como um só tipo de família. Mas a extrema-direita vai mobilizar isso de outra forma e vai dizer, bom, a sua família, um determinado tipo, o Estado progressista ou o Partido Progressista XPTO,
está ameaçando a sua família. Tudo isso, todo esse descontrole que você está vivendo real, concreto. A falta de emprego, ela não é teórica. A falta de comida na mesa, ela não é teórica. A falta de vaga na escola para o seu filho não é teórica. Ela é vivida pelas pessoas. E a extrema-direita vai mobilizar isso dizendo, bom, o excesso de liberalismo do campo progressista está gerando esses problemas na sua vida. Então, vai mobilizar a partir dos medos. O campo progressista, ao mesmo tempo, precisa mobilizar isso escutando quais são as demandas das pessoas reais. Como elas estão vivendo essas crises. E quais são as suas demandas. Porque as mulheres querem mais escola para os seus filhos. Elas não querem, não importa se é escola com partido ou escola sem partido, elas querem melhor educação para os seus filhos. E não só isso, elas querem a voz que lhes corresponde no papel que elas exercem dentro do núcleo familiar e da própria estrutura da sociedade ali no seu entorno. Porque, assim, é uma sociedade onde a mulher está empoderada não apenas pelas pautas de conquistas dos movimentos feministas, mas empoderada pela própria realidade social. Ela é força econômica. Muitas delas são, não tem um homem dentro de casa, só tem mulheres dentro de casa. Os homens desaparecem. Então, elas são as responsáveis pelas suas unidades familiares, elas são responsáveis por essas crianças, elas têm o poder econômico, e aí o discurso religioso moralista é que a fragilidade masculina se deve a um discurso libertário da mulher. Quer dizer, você faz uma leitura em chave moral, quando na verdade a leitura deveria ser em chave social ou de justiça social. Mas você usa, como o Deltan Dallagnol usou no último Roda Viva, dizendo que a Bíblia diz isso, que a mulher é subalterna ao seu marido e não interessa o que você acha, é o que a Bíblia diz. Quer dizer, você retroalimenta um discurso de hierarquização e de diminuição do papel da mulher na sociedade e na família, e faz isso em nome de Deus e com a Bíblia Sagrada na mão. Quer dizer, é muito poderoso esse discurso. E isso mobiliza. Por que a minha família está se decompondo? É porque ela está saindo do padrão da palavra de Deus. Não é por causa de uma realidade social que precarizou todo mundo. E essa manipulação, o que eu acho... assim, eu estou inconformado e indignado com isso. Eu me sinto assim, muito impotente. Eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu faço, porque é como se todo o discurso religioso que eu sempre tratei como poderoso para processos de libertação e promoção de justiça, justamente esse discurso foi capturado para fazer o caminho contrário. Nosso papel, Ed, aí eu vou tirar um pouco minha chave só de cientista política e também vou falar como mãe, como mulher, como pesquisadora, é empoderar as mulheres, é empoderar justamente quem está quem quer esse poder, que esse poder seja compartilhado, e quem já está nos espaços onde esse poder pode ser compartilhado. Eu acho que a gente tem um papel de fortalecer isso, fortalecer as vozes das mulheres, as vozes da população negra no Brasil, que a maioria, a gente está falando de um país de maioria negra e feminina, urbana e periférica. O poder está aí, o poder real deveria estar, o poder político deveria estar aí, o poder real está aí. E a nossa aliança tem que ser com esse poder que está nas pessoas, e não com o que é mobilizado a partir da política para outros fins. Então, acho que nos nossos espaços, nas nossas igrejas, nas nossas organizações não governamentais, nas nossas famílias, nas nossas instituições, a gente tem o espaço e a condição de promover essa igualdade e essa justiça. A gente já pode fazer isso nos nossos espaços. Sim. E aí as instituições políticas vão ter que reagir a isso. Porque hoje as instituições políticas também estão reagindo num caldo de precarização no Brasil, né? Num caldo de... A reação ao maior poder de pessoas negras e mulheres no Brasil, ela está vindo por todos os lados. Ela vem dentro das empresas, ela vem de dentro das instituições, ela vem de todos os lugares. A gente vê um retrato na política que é uma consequência, que tem um lastro social aí. Porque começou com uma jogada de marketing, assim. Dentro das empresas, quando eu estava ali em 2002, por aí, fazendo palestra de espiritualidade nas empresas, era do departamento de marketing, a questão da inclusão, da diversidade. Era marketing, era assim,
cuidar da imagem da empresa, mas de repente teve uma virada que o pessoal percebeu que era sério, que esse processo de conquista de direito, de busca de igualdade, de voz, de ocupar espaço, inclusive de poder, que é a sua tese, né, que a grande crise hoje do conflito é de compartilhamento de poder, o pessoal descobriu e percebeu que era sério. E aí você tem 3 governos e o 4º governo da Dilma, com uma forte ênfase popular de distribuição de riqueza, de investimento na educação. E você vê o desmantelamento dos projetos e do Ministério da Educação que foi feito. É nitidamente um retrocesso de uma sociedade estratificada e de pirâmide social. Sim. Né? Fique aí no seu lugar. E isso feito em nome de Deus. Agora, você pesquisa o fenômeno religioso e o seu papel na sociedade brasileira. O que você viu de grandes mudanças nessa presença religiosa na sociedade ou no seu universo de pesquisa, que é mais a ação parlamentar? Você consegue perceber mudanças? Você acha que é razoável dizer que existia na origem dessa presença evangélica uma certa ingenuidade utópica e que a mosca azul pegou a igreja também, ou não? Você sempre diz teve presença projeto na política? Na política é sempre um projeto de poder. Acho que não sei se a gente pode falar de um projeto no singular, mas a representação, quando a gente vê, né, traduzido na política, pautado por representação política, a gente está falando de disputar espaço, disputar poder de decisão. Eu também quero decidir sobre os rumos do país. Eu também sou de um segmento que quero decidir sobre os rumos do país. Então, acho que tudo isso acontece num cenário de que a gente chama, né, de transição religiosa no Brasil. Um país de maioria católica que, desde a década de 80, 90, começa a se modificar. E o crescimento evangélico começa a ser mais identificado aí na década de 90. E é importante lembrar que o terceiro segmento de maior número no Brasil é o sem religião. Uhum. Os que se identificam sem religião crescem no Brasil, que não, enfim, aí tem muitas variáveis aí, né? A gente está falando de um Brasil de múltipla pertença religiosa ao mesmo tempo, não necessariamente se identifica com uma igreja específica, e naquele momento não está se identificando com uma religião específica, então se denomina sem religião. Não é necessariamente ateu nem agnóstico, mas se diz sem religião. E esse é um dado que vem aumentando, tem uma questão geracional aí também. Os jovens... Cresce o número de sem religião entre o segmento jovem, e entre o segmento evangélico os chamados desengrejados, né? Sim. Os jovens, não só, mas evangélicos não filiados a nenhuma denominação específica ou igreja específica, especialmente porque não se sente acolhido e porque nos números mais recentes, nas pesquisas recentes, o que a gente tem visto porque tem excesso de política nas igrejas. Ok. Não é um espaço onde eu gostaria de ser acolhido, onde eu tenho meus vínculos comunitários, onde eu venho para pregar, para congregar, para orar, para cultivar minha espiritualidade, e tem um excesso de política nesses espaços. Então, mas voltando lá, é ingênuo da minha parte achar que a igreja, quando chegou, a igreja evangélica, quando chegou, ela chega com um certo idealismo religioso e que ela se corrompe no caminho. Você diz na política? Porque assim, eu vou te dar meu testemunho. Em 86, a Constituição Cidadã, eu estou começando meu ministério. Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 1986. Sim. E naquela época, quando nós falávamos em parlamentares evangélicos da tradição histórica, batistas, presbiterianos, eram homens que tinham a sua honradez. A gente tinha um certo orgulho de falar de um deputado federal que era um pastor. Hoje a gente tem um evangélico deputado federal que é um miliciano, por exemplo.
A gente tem as duas coisas, né? A gente tem pastores evangélicos, como é o caso do pastor Henrique Vieira, que não promove essa agenda que a gente está falando aqui. Mas é uma exceção no mar ali né? O Henrique é um... O que eu não sei se eu concordo com você, com a intencionalidade original, é que eu não... Quando especialmente a Igreja Universal do Reino de Deus e as Assembleias de Deus se mobilizam para apresentar seus candidatos de forma sistemática, era uma representação corporativista. Certo. A intencionalidade era essa. Interesses particulares particulares. Não só do segmento religioso, não sei se foi uma evangélico, boa mas até que se perdeu. Era uma intencionalidade corporativista naquele momento. Talvez seja um angelismo da minha parte, uma ingenuidade. Acho que a gente quer acreditar nisso, né? Ou o que você relata de pessoas comprometidas com o bem público, evangélicas ou não evangélicas, que recebem um apoio de uma igreja, ou que recebem um apoio seu como liderança, seu como cidadão, ou seu como liderança pastoral. Mas as candidaturas que se mobilizam a partir dali, em representação às igrejas, elas são inclusive monitoradas, né, por muitas igrejas. A atuação desses parlamentares é monitorada por essas igrejas. Então a gente não está falando aqui de uma representação ingênua e tão pouco... idealista e com uma utopia religiosa e espiritual. Hoje eu não tenho dúvida não, Carol. Hoje eu não tenho dúvida de que o projeto da Igreja Evangélica no Brasil na dimensão política é um projeto de poder que não tem nada a ver com a espiritualidade do Evangelho. Infelizmente, eu tenho um estranhamento absoluto com essa face pública e política da Igreja. Eu acho que, como a gente já falou, eu falei, né? Eu acho que a gente vive uma talibanização gospel do nosso país. É autoritário, é fundamentalista, é violento, é excludente, é retrógrado, é anacrônico, é tudo, enfim. Eu não tenho dúvida de que hoje é isso, que o que nós chamamos de projeto de igreja no Brasil, na verdade é um projeto político de poder. Quando você tem um pastor que diz que a gente tem que orar para Deus matar os nossos inimigos e que a gente tem que dar um soco na cara do presidente da República, não existe nada de evangelho nessa representatividade religiosa. Ou pastores que promovem o armamentismo, pastores que convidam seus fiéis a estarem numa mobilização golpista. Para destituir um antiliberdade, antidemocracia, presidente eleito. Ou pastores que são financiados e recebem dinheiro para divulgar fake news, para espalhar fake news. E essa representação ela não está entregando melhora de vida para as pessoas. E as pessoas sabem fazer essa avaliação na hora de votar. Estão fazendo essa conta. Então você... Estão fazendo e farão essa conta. Então, a história também mostra que fazem essa conta. Então você tem uma perspectiva. A teologia da prosperidade não está entregando prosperidade. Não está. Para usar um termo nosso aqui. Ninguém fica rico sendo coach, fica rico vendendo curso de coach, né? Então ninguém fica rico com a teologia da prosperidade, fica rico vendendo a teologia da prosperidade. Então você tem uma perspectiva otimista de uma virada pendular da sociedade, que ela vai acordar para isso? Paulatina. Virada, não sei se eu usaria a palavra, mas um movimento, um deslocamento. Um deslocamento paulatino, afastando-se dessa representatividade de extrema violência e conflitividade e hostilidade social que a extrema-direita produz. A gente tem um problema grave, um obstáculo, na verdade, importante, que eu não sou estudiosa, muitos do nosso campo são, que agrava essa situação toda, ou talvez essa consciência, essa reação a partir da precarização da vida das pessoas, que é como a informação circula. Né? Como a informação que informação a gente consome e como a informação circula. Então, hoje ela é uma informação encastelada, eu só consumo a informação que reforça preconceitos que eu já tenho, que reforça a opinião que eu já tenho, que não me promove um olhar
diverso, eu tenho uma informação que promove mais desinformação ou excesso de informação do que propriamente informação, e a gente tem uma responsabilidade aí das mídias sociais e das plataformas, né, das plataformas digitais muito importante. Então esse é um obstáculo que eu não tenho proposta sobre ele, eu não sei como transpor, mas ele é muito importante para que essa virada, não vamos chamar de virada, esse deslocamento possa acontecer. Porque aí é propício à manipulação. A manipulação, isso a gente vê, os dados mostram isso claramente, né? Você vai reforçando uma informação, um cenário, você vai reforçando um universo que não existe, você vai criando uma distopia, você vai reforçando um universo que não existe, de medo, ele não existe no sentido do que faz ele, dos vetores que fazem ele acontecer, mas a precarização que as pessoas sentem é real, ela existe. Isso, e se então, você o medo, ele não é teórico, o medo é sentido, ele é real, ele é a partir de algo vivido. Eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais controle sobre a minha família. A precarização é concreta. É concreta. Agora, a causa dela, quem promove essa precarização, os vetores dessa precarização, ou até o que reforça essa precarização, aí isso é manipulado com narrativas em campanhas políticas e dentro das igrejas. Sim. E aí sim, com lideranças religiosas utilizando do seu poder narrativo, né, do seu poder de vínculo, do seu poder de estabelecimento de laços sociais, como que você sabe muito bem sobre isso. Então, mas o medo que a pessoa vive, ela é real, ele não é fictício. Então a gente tem que acreditar, se a sua tese está correta, e eu concordo com ela, que o sofrimento do corpo numa sociedade precarizada vai falar mais alto do que o grupo do WhatsApp. Se ele não for abafado pelas várias instâncias intermediárias, né, que também de alguma forma regem os nossos corpos. Nossas famílias, nossas instituições, nossas igrejas. Por isso que esses espaços deveriam ser espaços promotores de compartilhamento de poder. Promotores do que esses corpos, vou usar o seu termo, que os corpos estão pedindo. As igrejas não podem tolher isso. As nossas organizações não podem tolher isso. As nossas famílias, os nossos núcleos familiares, nossas casas não podem tolher isso. Por que a gente quer que a política não faça esse tolhimento se a gente talvez faz nos nossos micro-universos de influência e representatividade? Como uma observadora externa da igreja, o que mais te impressiona na igreja, positivo e negativamente? Tem alguma coisa que chama muito atenção para você? O que... realmente como observadora externa, né? E que tem se aproximado muito o que me surpreende positivamente, não sei se é a palavra positiva ou negativa, são justamente os laços sociais, o acolhimento, o vínculo, como as pessoas realmente se sentem livres naquele espaço de alguma forma, ou acolhidas ou recebidas. Eu não sei se isso é real ou é teórico, ou quem não está se sentindo recebido não está ali. Eu não sei avaliar. No meu diálogo, né, na minha frequência. Ao mesmo tempo, eu escuto e vejo muito mais relatos de pessoas que dizem, bom, eu me sinto, eu tenho laços aqui construídos, eu sou acolhido, eu professo essa fé, mas essa instituição em específico não me acolhe mais. Essa instituição em específico não permite que eu seja tudo que eu quero ser ou tudo que eu posso ser, seja porque tem questões institucionais da igreja A, B ou C, ou questões religiosas A, B ou C, e aí elas são, ao mesmo tempo que acolhe, também pode repelir. Ou hostilizar. Por isso que eu digo, estamos dispostos a compartilhar poder em todos os espaços onde estamos? Real. Então, assim, num primeiro momento, em primeiro lugar, as igrejas, eu acredito muito nisso, Carol, que a igreja e as comunidades religiosas, quaisquer que sejam elas, de quaisquer orientações espirituais e diversidade religiosa, não estou falando da igreja evangélica nem da igreja cristã apenas. As comunidades religiosas, elas têm a sua grande potência, é que elas se configuram como redes de apoio. É onde você
constrói os seus laços de afeto, mas não só laços de afeto, mas a sua rede de apoio social. É onde você consegue ou uma cesta básica, ou alguém para doar sangue para o seu pai, para ajudar você a cuidar do seu filho, para conseguir um emprego, para, enfim. Eu acho que essa teia é muito forte no espírito da religião. Mas a sua tese, pelo que eu percebi da nossa conversa, eu acho que tem um fio, que nem aquelas toalhas brancas que tem um fio de ouro assim. Eu acho que o fio de ouro do seu discurso, da sua narrativa, é a disputa de poder, o compartilhamento de poder, a distribuição de poder, e que a grande, se é que a gente está construindo, me desculpa se eu estou interpretando o seu discurso construindo uma teoria da revolução, mas a grande revolução, ela é fruto desses processos pequenos e em micro universos onde o poder é compartilhado e que formam uma grande teia de libertação e de igualdade. Sim, não como cientista política, mas eu assim, acredito nisso e entendo que a gente, essas diferentes instâncias, de novo, essa ideia de instâncias ou instituições ou intermediações podem reverberar, podem potencializar esse compartilhamento de poder, ou podem deixar ele acontecer só naquele micro e abafar. Enquanto eu controlo, como eu dizer assim, na minha instituição, tudo é muito horizontal, tudo é muito compartilhado, mas é aqui dentro, nesse quadrado. Fora desse quadrado, aí já é outra coisa. A gente está disposto a compartilhar poder no quadrado, fora do quadrado. A gente costuma dizer lá no ISER, a gente usa a metáfora da nossa organização de a casa de muitas janelas. Não quero usar o ISER necessariamente como um exemplo de valor, ou como um modelo, mas dizer, a gente está disposto que entram e saiam por essas janelas das nossas casas, das nossas instituições, das nossas igrejas, diferentes ideias, diferentes pessoas, diferentes perfis, diferentes poderes. A gente está disposto que essa janela fique aberta e entre e saia por essa janela, mude, entre outro oxigênio, e seja compartilhado? No fundo, a sua pergunta, para mim, como um religioso, você está disposto a radicalizar a sua utopia do reino de Deus? Você está disposto realmente a ter uma comunidade plural? Ou você vai manter a estrutura religiosa hierarquizada, dogmática e excludente? Eu acho que essa é a grande discussão no que diz respeito à igreja evangélica no Brasil. Então, eu ouvindo você, estou recebendo essas perguntas. Sim. E é para isso que, no meu caso, eu deveria trabalhar não apenas a partir da minha realidade como comunidade religiosa local, mas se eu tenho influência ou onde chegar a minha influência para promover que se multipliquem comunidades com essa mesma perspectiva. Exatamente isso. Esse é o desafio. Exatamente isso. Esse é o desafio que está posto diante de mim, que ao mesmo tempo em que eu tenho diante de mim um projeto religioso, eu tenho um projeto religioso com implicações políticas. O meu inconformismo hoje é ver que, na minha opinião, a face hegemônica da igreja evangélica trocou o seu projeto religioso com implicações políticas por um projeto político que sacrifica a sua utopia religiosa. Essa é a grande traição do evangelho hoje no Brasil, no segmento evangélico, conforme a minha leitura. O meu incômodo, a minha inconformidade, e que se ficar em incômodo e inconformidade não resolve nada. Tem que virar, como a gente fala, que não basta utopia, tem que ter política pública, então não basta incômodo, tem que ter políticas afirmativas, inclusive dentro da igreja. Esse é o meu desafio, eu espero conseguir continuar andando nessa direção. Você me anima muito e me confronta muito com a nossa conversa para eu continuar seguindo esse caminho aí. Porque a nossa premissa é que a emancipação ela é coletiva. Ela não é individual, ela é coletiva. E seja da somatória desses vários indivíduos, seja em projetos já pensados de forma mais coletiva. Então, eu acho que a gente precisa retomar essa crença, essa premissa,
E aí a gente aprende muito isso, especialmente com as feministas negras, é coletivo. É coletivo, que eu melhoro para cá, eu melhoro para todo mundo. Eu não melhoro só para o meu grupo. E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa aprender com quem veio antes de nós e com quem está compartilhando ideias no mesmo época que nós e aprender com isso, eu acho. Porque se a gente reproduz qualquer mecanismo que seja de tolimento ou de não compartilhamento de poder, a gente está colocando um pouquinho uma sementinha. A gente está mantendo o jogo. A gente está mantendo o jogo. E nós também estamos nos deslocando, não é, Ed? Eu sou uma mulher branca, você é um homem branco, nós estamos nos deslocando. Sim, e precisamos continuar nos deslocando. Questionar tudo isso que significa nos questionarmos. Sim. Privilégio não é vantagem, é responsabilidade. É aí que a gente tem que se colocar. Eu estou lembrando aqui, Carol, que a Bíblia diz que os cristãos do primeiro século foram identificados como aqueles que alvoroçaram o mundo. Em uma outra tradução, pode ser dito que aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós, né, na cidade de Tessalônica. Então, aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. O que a gente está falando aqui é que as grandes mobilizações humanitárias, e a gente começou com a pauta de direitos humanos, as mobilizações da sociedade civil organizada, estão virando o mundo de cabeça para baixo. E a igreja está querendo manter o mundo do jeito que sempre era. Então, viva a revolução que o evangelho tem poder de causar. É isso que eu espero. É com esse coração que eu saio da nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Conto com a sua ajuda. Eu acho que nós pastores e nós líderes religiosos e nós que pensamos a espiritualidade, que pensamos a religião e que somos mobilizados pela religião, precisamos desse aporte, dessa leitura, desses recursos, de um instrumento como o ISER e de leituras como você acabou de fazer e que você faz tão brilhantemente. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado por essa conversa tão desafiadora e inspiradora. Eu que agradeço imensamente. Você terminou uma cientista política falando sobre acreditando no poder da revolução do evangelho. No poder da revolução. Aí que chegamos. Foi aí que chegamos. Estamos em acordo. Assim espero e assim seguimos. Carol Evangelista, muito obrigado. Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast, que hoje não é meu, é meu, da Carol e nosso. Um beijo para você.